Tudo bem, pessoal? Nós estamos com Pedro Neri. É muito conhecido o Pedro. Ele é empresário contábil, ele é líder do movimento Contabilidade Consultiva. Eu sei que vocês já ouviram falar, né? E nós vamos conversar um pouquinho. Primeiro, Pedro, obrigado por estar vindo aqui. É um prazer ter você aqui no Alterdata. Eu agradeço, Zé. Que prazer estar com vocês. Eu estou impressionado, estou aqui há 2 dias na sede da Alterdata. Muito contente de ver uma empresa desse porte, construída com pessoas de bem, pessoas felizes, com ótimas soluções para o mercado de empresas e de contadores. É uma honra estar com vocês. Pessoal, bati um papo com o Pedro. Aliás, a conversa para ser rápida, a gente foi quase 1h30 batendo um papo. Foi muito legal. A conversa foi muito boa, Pedro. A gente trocou umas ideias boas, né? Muito bom ver você liderando esse movimento. Agora fala um pouquinho sobre o movimento, que algumas pessoas não conhecem, né? Beleza, o que eu enxergo? Eu vou falar do movimento da ótica do empresário e da ótica do contador. Excelente. Hoje nós temos um país com empresas doentes. Nós temos empresas que sofrem de pagar muitos impostos, algumas pagam impostos indevidamente, empresas que sofrem, empresários que sofrem de cegueira financeira, de não dominar seus números, de má gestão, que reflete em todos os lados. Empresários que não ganham dinheiro que poderiam ganhar, que não geram empregos que poderiam gerar, que ficam longe da sua família. E, na minha opinião, a pessoa certa para ajudar esse empresário a ter uma vida melhor é o contador. Porque toda empresa tem um contador ao seu lado, o contador é o empresário que cuida de outros empresários, e acontece que esse contador, por vezes, ele está preso no operacional, ele está ali gastando muito tempo cuidando de burocracia, de conformidades, e não consegue fazer essa função. O que eu acredito da contabilidade consultiva, esse movimento, é de aproximar contadores de empresários e esses contadores levarem boa gestão para dentro das empresas, principalmente das pequenas empresas, que precisam tanto desse apoio. Então o movimento da contabilidade consultiva busca ressignificar o papel do contador. Aquele contador que no passado era visto só como um despachante do governo, chamado por muitos como um mal necessário, como um imposto que o empresário paga para pagar impostos. Olha que absurdo, como alguns empresários veem o contador. O contador passa a ser um conselheiro estratégico, um consultor de negócios que leva a boa gestão, que leva a tecnologia, como a tecnologia da Alterdata, para que essa empresa tenha mais sucesso. Agora, Pedro, você falou uma coisa interessante. Isso é uma coisa cultural, né? Da visão do contador no Brasil. Lá fora a gente sabe que o contador tem esse papel, principalmente nos Estados Unidos, né? Como você vê o seguinte, deve ter vários cases de sucesso, você conhece, né? Como o contador consegue acrescentar esse serviço, que é importantíssimo para a vida das empresas, e ao mesmo tempo mostrar para o empresário, cara, eu posso te ajudar, cara. Como é que você viu isso? Você já deve ter vários casos de contadores que não faziam isso, passaram a fazer e conseguiram mostrar o valor desse serviço para o empresário. Tem algum caso interessante que você gostaria de falar, quer contar? Fica à vontade. Sim, nós temos um caso na nossa empresa contábil, que eu participei pessoalmente, era o dono de um laboratório veterinário, um laboratório que fazia exames, né, de hemograma, exame de sangue, exame de fezes, de animais de estimação. Vivíamos uma crise muito grande no Brasil e esse número de vendas estava diminuindo, o faturamento diminuindo, e esse empresário começou a queimar caixa, não sabia para onde estava indo o dinheiro, e ele chegou até a gente, falou, olha, preciso da ajuda de vocês, porque eu não sei o que está acontecendo com o meu negócio. A gente chegando para conhecer essa empresa, a gente viu que eles tinham lá 8, 9 pessoas, mas eram todos técnicos laboratoriais, era o pessoal que atendia veterinário, não tinha ninguém que entendia de gestão, ninguém que entendia de finanças. E o que a gente fez? Fazer bons exames, mas na gestão... Exatamente, um bom técnico que atendia muito bem o cliente, mas não tinha ninguém que entendia de gestão de negócios. Nós fizemos a terceirização do departamento financeiro, o que hoje se chama no mercado contábil de BPO financeiro. Ou seja, se você não está fazendo controle financeiro, deixa que eu faço para você. Eu tenho acesso às suas contas, você me manda as informações, eu faço a conciliação no sistema financeiro, no CRP, e eu trago informação para você tomar a decisão. E esse empresário, munido dessa informação que ele não tinha no passado, e tendo um contador consultivo do lado, dando direcionamento, interpretando aquele exame, ele começou a tomar decisões melhores. Então essa empresa que ela estava queimando caixa e esse dono de empresa gastando mais dinheiro do que o negócio estava dando, porque ele fazia pequenos saques do conta-caixa, pagava a conta da família, supermercado, mistura as contas pessoais com as contas da empresa. Exatamente. Quando ele passa a ter clareza financeira, ele começa a enxergar, poxa, eu estou tirando mais dinheiro do que o negócio está me proporcionando. Então, esse processo de educação que vem da gestão, ele fez esse empresário tomar decisões melhores e a empresa cresceu, aumentou seu faturamento, otimizou gastos e gerou mais lucro. Tudo isso com a força, com a união de um contador consultivo com a tecnologia adequada. Essa é a dupla que vai transformar as empresas do Brasil. Agora, e na curiosidade minha, esse caso que você falou, né? Como é que você convenceu ele a... Cara, deixa eu fazer esse trabalho. Você quer testar? Foi alguma coisa assim? Legal. É curioso pensar que no Brasil, o contador ele é
é obrigatório por lei para a maioria dos CNPJs, né? Com algumas exceções como MEI, como condomínios, tirando algumas exceções, o contador, todo CNPJ precisa ter um contador para fazer a escrituração contábil, para cumprir as obrigações acessórias. Junto a isso, convencionou-se que todo serviço de conformidade no Brasil o contador cuida. Então, veja, o contador ele faz folha de pagamento, que não é contabilidade com ciência, mas o contador faz folha. Sim. Lá nos Estados Unidos, payroll é por fora, por exemplo. O contador faz impostos, que também não é ciência contábil puramente. O contador faz abertura, alteração, extinção de empresa, tudo quanto é serviço administrativo, de back-office. Ficou assim, para atender o governo, o contador resolve tudo. Exatamente, o contador resolve tudo. O que, por um lado, é uma penitência, porque é um peso muito grande, e a gente sabe como o governo brasileiro ele cada vez aumenta o peso das coisas, trazendo novas obrigações acessórias, trazendo novas tecnologias, o SPED, a FDRI, FR4000 que veio aí, a DIRB, toda hora uma novidade. O contador sofre, ele sofre desse peso há muitos anos. Mas também traz uma bênção, que é o contador ser próximo do empresário. Todo empresário precisa de um contador ao seu lado. Então, no momento que esse contador se liberta dessa operação, usando boa tecnologia, e ele passa a expandir sua mente de ver que ele não pode ser só um despachante do governo, ele precisa ser um consultor de negócios, esse contador começa a ajudar muito mais o empresário. Então, como ajudar na prática? É pegar a dor do empresário. Esse empresário não dominava os seus números e ele não sabia que poderia terceirizar o financeiro. Porque para o empresário, diferente do contábil, que eu tenho um senso comum de que faz sentido eu passar impostos para o contador... É cultural brasileiro. É cultural brasileiro, o financeiro ainda não é. Não é. Então, peraí, eu estou apresentando para o empresário uma possibilidade que ele não conhecia. Foi só mostrar que existe caminho para resolver o problema que ele vai Você conseguiu vencer, quebrar essa desconfiança natural desse empresário, conversando, argumentando, mostrando que você poderia ajudar na gestão. Ele aceitou e fez um teste com você, provavelmente deve ter feito isso. Agora, outro detalhe. Antes de você fazer isso, você tem que repensar a tua empresa contábil. Porque a empresa contábil também é preparada para aquilo que a gente falou aqui, que é culturalmente atender o governo, né? Provavelmente você fez um trabalho antes de se preparar com isso. Quer falar um pouquinho sobre isso? Essa jornada é uma jornada que começa no contador. E aí, uma reflexão, né? A contabilidade consultiva ela se manifesta enquanto movimento de contadores que trocam experiências entre si. No passado, os contadores não se falavam, se viam como inimigos, adversários uns dos outros, e agora emerge uma nova classe contábil de contadores que trocam experiências entre si. Esses contadores aprendem e ensinam uns com os outros. Mas a contabilidade consultiva também, ela se manifesta no ponto individual da postura do contador. Do contador escolher ser um conselheiro de empresas, escolher ser um consultor e não um despachante do governo. Então tudo começa com uma decisão. Eu não sou um despachante do governo. Eu não estudei 4, 5, 6 anos de graduação, pós-graduação, para ficar preenchendo obrigação para o governo somente. Isso faz parte do trabalho. E é uma bênção, porque me conecta com todas as empresas. Como os advogados gostariam de ser obrigatórios para todas as empresas? Como os engenheiros gostariam? Como os administradores gostariam? Só o contador tem essa exclusividade. É uma bênção. A conformidade é uma bênção que vincula o contador com toda a empresa. Agora, o contador tem que ir para o próximo nível, que é ele decidir ser um agente de transformação. Uma vez que esse contador decide, ele transborda isso na estratégia competitiva. Ou seja, a sua empresa contábil, além de oferecer o serviço de conformidade, ela também adiciona novas camadas de soluções de gestão. Algumas soluções que a própria empresa contábil pode prestar, por exemplo, terceirização do financeiro, consultoria estratégica, consultoria tributária. Agora, em tempos de reforma tributária, vai ser o serviço mais requisitado. Alguns serviços de terceiros. Por exemplo, plantação de software. Quantas empresas não carecem de boa gestão, não tem controle de estoque, não sabe quanto vendeu, quanto pagou, quanto sobrou, porque não tem um RP implantado? Quando um contador indica um bom RP para o empresário utilizar, ele está sendo um contador consultivo. Diferente do contador despachante que fala o seguinte, não, tua gestão não importa, só manda nota fiscal, folha de pagamento que eu fecho a contabilidade. Essa anteposição do contador do passado, o contador tradicional, que está muito ameaçado por uma guerra de preços, versus esse contador consultivo, um contador estratégico que ajuda as empresas a crescerem. Pedro, quando é que você começou a pensar nisso, cara? Nós estamos em 2024, quando foi? Legal, eu tive o privilégio, Zé, de ser salvo por um contador consultivo. A minha história é muito, muito especial, porque a minha família, o meu pai é contador, ele mudou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas eu moro no Espírito Santo há 23 anos agora, e meu pai montou uma administradora de condomínios, que nada mais é uma contabilidade segmentada para condomínios. E o meu pai, ele focou no crescimento da empresa, na gestão da empresa, mas ele não fazia a própria contabilidade. Um contador que não fazia a própria contabilidade, uma história muito comum. Tem muito contador que não faz uma boa gestão dentro de casa. Estava focado no negócio de administração de condomínio. Estava focado no negócio porta para fora e não cuidava bem do porta para dentro. E meu pai foi muito competente e a empresa começou a crescer. Crescer. Quanto mais ela crescia, maiores os problemas ficavam. Maior era a bagunça, começava a ter
confusão financeira e começando a ter dificuldade de pagar impostos e o saldo da conta diminuindo, não sabia o que estava acontecendo. E aí, nesse momento, eu já comecei a trabalhar com meu pai. Eu tinha acho que 18 anos quando eu comecei a me envolver com a gestão, né? Desde os 14 eu estou com meu pai, mas quando eu comecei a ver isso de perto, eu falei, caraca, que loucura. Até o dia que eu tive que ir no banco para poder pegar um empréstimo, para assinar uma carta de confissão de dívida, porque tinha que pagar 13º dos funcionários e não tinha dinheiro suficiente. E para mim aquele foi o dia do chega. Foi um peso, hein? Eu falei, cara, não dá. Eu com 18 anos assinando uma carta de confissão de dívida, de uma dívida que eu nem sabia como é que aquilo surgiu, e a gente resolveu pedir ajuda. E essa ajuda, Zé, ela veio de um contador. Mas ela veio não de um contador comum, aquele contador que a gente conhecia, que só mandava o guia do imposto e folha de pagamento. Ela veio de um contador, olha que curioso, um contador que foi lá para melhorar a gestão financeira. E olha como a nossa história tem bastante conexão, né? O que ele fez nessa jornada? Ele implementou o sistema da Alterdata, o Conexus, para fazer a gestão financeira da nossa empresa, junto com o TEC contábil para fazer a escrituração contábil. Então, lá atrás, a gente implantou o Folha Fiscal e Contábil na parte contábil, implantamos o Conexus, que depois veio se tornar o BIMER, né? A gestão financeira, e integrou esse contábil com o financeiro. Então, a gente que nunca tinha feito conciliação, a gente passou a ter um plano de contas, que existia uma conciliação bancária, os números começaram a bater, esse plano de contas financeira, regime de caixa, começou a ser trazido para regime de competência com a cobertura contábil do módulo, e começamos a ver demonstração de resultado, balanço patrimonial. Esses números, eles começaram a guiar nossas decisões. A gente parou de tomar decisão com base em feeling somente, e começamos a olhar para os números, começamos a tomar decisões mais racionais, fizemos cortes importantes, reduzimos para o labore da família, porque a gente tirava mais dinheiro do negócio que o negócio proporcionava, organizamos processos, pessoas, e depois de um processo aí, uma jornada de 2 anos, a gente salvou essa empresa. Aquela empresa que estava na beira do precipício para quebrar, ela foi salva por intervenção de um contador consultivo, usando tecnologia. Aí você vê, ops, deve ter mais gente nessa situação. Exatamente. Essa pessoa começou a pensar nesse movimento, nesse momento. Ainda não no movimento. Não. Mas a oportunidade. Entendi. Foi quando eu olhei e falei, caramba, aqui em Vila Velha, eu sou lá de Vila Velha do Espírito Santo. Tem muita empresa como a gente, que são boas empresas, com gente boa, só que não dominam os números, não faz uma boa gestão, estão sozinhos. E se eu tivesse a sorte... Isso é o Brasil inteiro. Depois eu pude descobrir que isso é o problema no Brasil todo, mas naquele momento, no meu universo, era a minha cidade. E eu falei, cara, vamos montar uma contabilidade para atender outras empresas? Porque a nossa contabilidade era para condomínios, vamos fazer uma contabilidade comercial. Você era outra empresa, uma empresa focada, uma empresa contábil. Exatamente. Uma administração de imóveis e montou uma empresa contábil. Exatamente. E aí foi quando a gente decidiu criar esse termo da contabilidade consultiva. Uma contabilidade que não só focava na conformidade, mas também na gestão, como contador, um consultor de negócios. E aí, como veio o mercado contábil, é muito curiosa essa história. Nós começamos justamente ajudando as pequenas empresas a organizar o financeiro. E aí, como a gente trazia essa proposta de valor para o empresário, olha, empresário, eu posso te ajudar a ter um financeiro mais organizado, eu posso te ajudar a ver se não tem nenhuma falta de caixa que está acontecendo aí, se você está pagando imposto corretamente. Era música para o ouvido do empresário. E eu comecei a conquistar muitos clientes, uma conquista de vários clientes, mês após mês, e o nosso crescimento começou a chamar a atenção de empresas de tecnologia do mercado. Caramba, esses caras estão crescendo pra caramba, estão fazendo BPO financeiro, estão fazendo... E eu comecei a ser chamado por algumas empresas para poder falar sobre isso. Como é que a nossa empresa contábil crescia dessa maneira diferenciada? E em 2018 eu fiz minha primeira palestra para contadores, e eu lembro que ao final da palestra, eu falava aos contadores, caraca, que legal, Pedro, que bacana essa tua visão sobre a contabilidade, poxa, que legal você tendo um comercial mais ativo, só que um comercial com educação junto, poxa, eu também quero fazer isso, me ensina, me mostra como faz. E aí, pela segunda vez, eu vi uma oportunidade, falei, caramba, a classe contábil, ela precisa se ressignificar. A gente precisa mudar a forma do contador trabalhar no Brasil, porque hoje ele está muito preso às obrigações do governo. E essas obrigações estão sendo cada vez mais automatizadas, estão sendo cada vez mais... procedimentalizados por tecnologia, contabilidades online começava a surgir naquela época, cobrando preço cada vez mais barato. Então eu falei, olha, eu vou ajudar contadores a crescerem, porque se eu ajudo contadores a crescerem, eu faço o Brasil crescer. Se toda empresa tem um contador do lado, se esse contador está mais forte, ele vai fortalecer a empresa no final. E aí foi aí quando, em 2018, eu comecei a fazer conteúdos na internet. Hoje o canal Contabilidade Consultiva, que eu convido quem está nos assistindo a acompanhar lá no Instagram, o @Contabilidade Consultiva. Para você falar isso mesmo. Ele tem mais de 92 mil contadores nesse momento seguindo a gente. Somos um dos maiores canais que empodera contadores, empresários contábeis a crescerem. E o movimento Contabilidade Consultiva virou uma realidade. Hoje o Brasil está tomado por contadores consultores que não aceitam serem vistos como mal necessário, que querem ser agentes do sucesso, da prosperidade das empresas. A gente sabe que, obviamente, falamos de contadores agora, né? Nem todo cliente do contador aceita isso ainda, não entende.
faz parte do jogo, né? Mas tem muita gente que precisa, tem muita gente que quando vê, vai aceitar, vai gostar, vai fidelizar o cliente, né? É claro que não é todo mundo, eu vou botar em todos os meus clientes. É um processo. Isso é um processo, e muita gente também não precisa, que isso é uma pessoa muito estruturada, muito organizada, tem empresas que usam RP e tem uma boa gestão, né? Mas tem casos, como o Pedro falou, muitos casos de empresas que poderiam ser salvas ou ficar mais eficientes se tivesse uma ajuda uma contabilidade consultiva. Então, abra o olho, olha a tua carteira de clientes e vê quem é que você pode ajudar. Pedro deixou os dados aí do site para vocês acharem desse movimento, você pode se conectar no movimento também, que é uma coisa muito interessante, é uma virada que o Brasil precisa fazer. Acho que o Brasil precisa fazer para a gente, inclusive, dar um salto, né, no desenvolvimento do país. Vamos falar de outro assunto agora, que é alguma encrenca também. Tá? Reforma tributária, o impacto da reforma tributária nos contadores, no empresário contábil, cara. O que você está vendo com relação a isso, cara? O que você acha? Que coisa boa. Para mim, é a maior oportunidade da história para os contadores ganharem dinheiro e ajudarem seus clientes. Para mim, vai ser o maior incentivador da contabilidade consultiva. Então, é a encrenca que vira oportunidade. É a encrenca que vira oportunidade, mas oportunidade para quem tem olhos de quem querem ver. Porque tem gente que olha um problema da ótica negativa. Caramba, isso vai me dar muito trabalho, eu vou ter que aprender coisas novas, meu Deus, eu já tenho tanta coisa. E tem gente que olha isso, caramba, isso vai dar muito trabalho, tem muito dinheiro aqui. A gente tem que ajudar o contador a enxergar que todo problema é uma oportunidade. E um grande problema é uma grande oportunidade. Nós estamos diante da maior oportunidade, na minha opinião, da história da contabilidade. Porque quando você muda o regime tributário, como vai mudar, a necessidade de recalcular custo, qual o custo certo do produto, vai mudar tudo. Né? Então, nesses 10 anos de transição, nós vamos ter dois problemas, que é o regime anterior convivendo com o regime novo, e vai impactar muito. Só como exemplo, né? A própria Alterdata, ela sai de uma tributação de subfaturamento de 12% mais ou menos, vamos para 26%. Obviamente vai ter um impacto, olha só, vai com 14%, significa 14% do emitido da empresa. Então, é uma coisa que tem que ser administrada. A Alterdata, assim como todas as empresas, vai ter que ver o que vai acontecer com essa nova tributação. Então, como o Pedro falou, realmente é uma oportunidade. Talvez uma consultoria, né, uma contabilidade consultiva com foco nessa parte também de recalcular o custo dos produtos, ajudar o cara a se preparar para essa mudança que já está certa, né? Está vindo para isso, nós estamos só aguardando a regulamentação, os detalhes da regulamentação. Né? Então eu concordo com o Pedro, é uma oportunidade. Vai ter consequências, como sempre, uma mudança dessa, tem alguns problemas que a gente vai ter que administrar. Um dos problemas é treinar o nosso pessoal para tudo que está envolvido na reforma tributária, né, Pedro? O que você acha? Que é um grande desafio, que para mim também é uma enorme oportunidade. E aí tem gente que fica chateado comigo, Pedro, como assim, cara? Eu já estou cheio de problemas, já está difícil contratar o analista fiscal. Como vai ser para contratar o analista fiscal quando entrar em a transição? Ele vai falar um pouco sobre a transição da reforma. Quando eu tiver que apurar 9 impostos todo mês, além de PIS, COFINS, ICMS, ICS, IPI, dependendo, vou ter que apurar CBS e IBS. Modelo dual, vou ter que apurar vários tributos ao mesmo tempo, fora a tributação sobre a renda, que deve vir a segunda fase da reforma tributária, tributação sobre lucros. Meu Deus, vai ficar mais difícil. É verdade, vai ficar mais difícil. Mas lembre de uma coisa, é difícil para você, é difícil para os seus concorrentes também. Ser difícil é bom, porque quando é difícil, separa o curioso do comprometido. O comprometido faz o que tem que ser feito. O curioso para no caminho. O que vai acontecer no mercado contábil é que aqueles contadores que são realmente bons empresários da contabilidade vão crescer como nunca cresceram antes. E aquele contador que não se transformou num bom empresário, ele infelizmente vai encolher ou até mesmo parar. Um dos desafios vai ser esse, formação de pessoas. Porque se o empresário não sabe ser um bom líder, não sabe capacitar pessoas, empoderar as pessoas para que elas possam ser mais fortes, ela não consegue crescer. Não adianta você conquistar clientes, você não tem como entregar. E é uma realidade que nós vamos viver no setor fiscal e no setor contábil, porque a reforma tributária impacta também a estruturação contábil. Essa dificuldade de mão de obra. Mas basicamente, Zé, se me permite até um alinhamento, né, por que a reforma tributária vai ser tão impactante para o contador? A reforma tributária ela vai trocar impostos ao longo desses próximos 10 anos praticamente, tributos que hoje nós temos sobre o consumo das empresas, por novos tributos. A questão é que, primeiro, essa transição não vai ser encerrou um e começou outro. Vai ter uma transição de 10 anos que começa, gente, vale ressaltar, hoje dia 18, né, 18 de julho, não é isso? Daqui a 17 meses. A reforma tributária começa em 17 meses. Em 2026 começa a transição que PIS e COFINS começa a ceder espaço para a CBS, a contribuição de bens e serviços. Em 2027, PIS e COFINS extintas.
Gente, PIS e COFINS extintas significa o seguinte, significa que aquelas empresas que estão no lucro presumido, que a grande maioria delas está no lucro presumido por conta da alíquota menor do PIS e COFINS, do regime cumulativo, não tem mais o regime cumulativo, que agora é o regime não cumulativo, a não cumulatividade plena. O que vai acontecer com essas empresas do lucro presumido? 1.200.000 empresas. Vale a pena ser lucro presumido? Não vale a pena ser lucro presumido? Aí vem Imagina todas as empresas ao mesmo tempo tendo que ir para o lucro real. Teu cliente está pronto para IFRS? Exatamente. Ele está pronto para escriturar entradas e saídas? Que muita gente não vai valer a pena. Não vai. O lucro presumido não vai ser uma boa opção. A não ser que a margem de lucro dele seja muito alta, muito maior do que a presunção, talvez o lucro presumido não exista mais. A empresa vai ter que se fragmentar para ficar no simples ou se agrupar e organizar para o lucro real. As oportunidades que a gente estava falando. Quem vai fazer isso? E mais, esse imposto, né, que ele é o IVA, o Imposto de Valor Agregado, ele muda a sistemática, da qual, daqui em diante, as empresas que aderem ao IVA, elas vão ter que fazer um regime de apuração de débitos e créditos. Como se fosse um lucro real, você vai tomar crédito nas suas entradas, e veja que é uma base ampla, não é mais aquele conceito de insumo, o que eu posso tomar ou não. Vai ser mais simples, nessa parte é mais simples, né? De alguma maneira mais simples, apesar de que na prática a gente viu que a simplicidade não foi tão grande, porque tem várias alíquotas diferentes, né? Você tem a alíquota principal e vários redutores. Faria muito parecido com os Estados Unidos. A alíquota vai ser um pouco diferente, mas a sistemática é mesmo. O que significa? Exatamente. Mas aí vem uma reflexão, Zé. Muitas empresas hoje não cuidam do financeiro, por quê? Cara, eu pago imposto sobre o faturamento, sobre as notas que eu emito. Sim. Eu vendi lá tanto com nota, bota ali com bota ali que vai ter mais 15% de imposto, sei lá. E pronto. Daqui em diante a tributação considera as entradas. Todos os serviços que eu tomei, todas as mercadorias que eu comprei, todas elas são carregadas de IVA. Eu tomo esse crédito de IVA. Quando eu vendi, prestei serviço ou vendi produtos, eu gero débito de IVA. E a apuração fiscal é débito contra crédito com a função a pagar. Portanto, todas as empresas do Brasil vão ter que ter controle financeiro. E hoje não tem. Aí olha a oportunidade do BPO financeiro. A gente começou o papo falando sobre BPO financeiro. O pequeno negócio que não sabe fazer controle financeiro, que não tem um profissional focado no financeiro, que não tem um software bem parametrizado. O que eles vão precisar fazer? De duas uma. Ou eles contratam uma consultoria para implantar uma gestão financeira, e você pode ser esse consultor para implementar isso. Ou eles vão terceirizar esse processamento financeiro para alguém, que pode ser você. Uma vez que ele vai precisar comprar com nota. Se ele não compra com nota, ele não toma crédito. Então isso é um baita impacto contra a sonegação. A reforma é inteligente nessa parte, né? Genial. Ela faz um movimento genial de falar assim, olha, meu amigo, sonegação acaba. A sonegação acaba. Por que você vai comprar do cara que não te dá nota? Não, eu te dou um desconto. Não, meu amigo, tu tem que dar um desconto muito grande. Aí a coisa não começa a valer a pena. Exatamente. Foi genial. O desconto possivelmente não vai ser maior do que a da economia tributária. Vai ser difícil. E esse cara, se ele não tomar crédito na entrada, ele vai pagar 26,5%, que é ali que você está falando lá na saída. Ou seja, se você não compra com nota ou compra no CPF... tem um desconto de 30%. E será que ele tem margem? Exatamente. E aí vamos para um outro debate da reforma. Olha só como a reforma vai ser impactante. As empresas que estão optantes do regime do Simples Nacional, o que está regulamentado na emenda constitucional é que elas, quando compram produtos, elas não tomam crédito. Elas pegam o tributo do IVA e vira custo dela. Ela não assume o crédito. E quando elas vendem a empresa do Simples Nacional, ela não passa crédito cheio, ela passa crédito parcial, no valor proporcional do Simples Nacional. Aquele regime maravilhoso, né? Aquela alíquota dinâmica lá que calcula, ok? Só Simples, só no nome. Que é só no nome. Hoje, uma empresa do Simples, quando vende para uma empresa do lucro real, ela passa crédito presumido de PIS e COFINS, não é isso? 9%. 9 ponto alguma coisa, é isso? Isso não acontece mais. Agora a empresa do Simples vai passar só crédito transacional. Inclusive, Pedro, eu me lembro quando se criou o regime Simples no Brasil, um dos problemas foi por causa do não crédito do ICMS. Houve uma choradeira com razão, porque eles perderam as vendas para grandes empresas, que as grandes empresas que trabalhavam com regime de apuração não queriam comprar das empresas simples. Acabaram inventando esse crédito lá. Eu não sei se vai acontecer a mesma coisa agora, entendeu? Não sei se eles vão... Porque vai ter uma choradeira. As empresas do Simples vão... Eu vi isso acontecer. Eles criaram uma aberração. Zé, que é o seguinte. Ó, a empresa do Simples Nacional que apura o IVA no regime regular. Ou seja, a empresa continua no Simples Nacional, contribuindo lá imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária, o CPP. E o IVA o cara vai pagar por fora. Por crédito e débito. Ou seja, quase que criando um quarto regime tributário no Brasil. Olha que loucura. Você vai ter clientes que são do Simples Nacional, mas que apuram o IVA por fora. Olha isso, gente. E pensa que tudo isso, Toma, tem que ser planilhado, tem que ser documentado, não pode ser no feeling. Eu não tenho acho, tem que fazer conta. Tem que analisar o negócio. Tem que entender de quem ele está comprando, porque veja só, se eu estou comprando uma empresa simples, eu pego o crédito menor. Será que as empresas vão querer comprar de empresa simples? Pensa que no Brasil quase 2/3 da economia brasileira é B2B, empresa vendendo para empresa. Ou seja, se você tem um cliente no Simples Nacional que está no meio de cadeia, ele compra de uma empresa e vende para outra, muito provavelmente essa empresa vai ter que mudar. Ou ela vai ter que ir para o lucro real, ou ela vai ter que ir para o Simples Nacional apurando o IVA por fora no regime regular.
E olha só o impacto. A empresa tem que fazer planejamento tributário. Das 6 milhões de empresas do Simples Nacional, o que se estima é que 2 milhões vão ter que ser do Simples. Olha isso, gente. Olha a oportunidade, pessoal. Olha a oportunidade. Essa conversa aqui rende, viu, o Pedro? Porque as oportunidades estão aí, é verdade. O mercado vai dar um sacode, né? Um terremoto, um negócio assim, imenso quando começar em 2026. Isso que é logo ali, né? Logo ali, no início vai ser pequenininho, aí as pessoas vão se acostumando, vão vendo como é que vai ser, mas vai ter um terremoto no setor. Pessoal, muito bom conversar com o Pedro, né? Pedro, muito obrigado por esse bate-papo. Se deixar, eu e o Pedro ficamos 2 horas conversando, tá? Foi muito bom entender um pouquinho sobre o movimento da contabilidade consultiva, a importância nesse processo. E agora, no processo da reforma tributária, ela vai ser muito importante também. Um grande prazer receber você. E você agora já sabe onde fica a casa. Fica à vontade para tomar um café comigo a hora que quiser. Que prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, Zé. Quero agradecer também você que está nos assistindo e te convidar a continuar essa conversa. A gente tem lá no canal @contabilidade consultiva. Todo dia tem conteúdo gratuito para ajudar contadores a crescerem, a se tornarem consultores, ganharem muito dinheiro. Então, vamos continuar esse papo lá. Isso aí, gente. Um grande abraço. Fiquem bem.